Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal. Hoje trazendo um assunto assim em primeiríssima mão. Deu uma trabalheira enorme levantar esses dados aqui para vocês, compilar, até porque isso está meio confuso realmente no Brasil. Como será a logística da vacinação dentro do Brasil, que é... hoje, o Brasil, já existem 45 outros países que estão com vacinação em andamento e alguns até com 40%, 50% da população já imunizada. O Brasil está começando agora, nesta semana inclusive, na semana aqui do dia 19 de janeiro, que está começando efetivamente as imunizações no território brasileiro, utilizando a vacina da Coronavac. Portanto, se você acha que esse tipo de informação aqui é relevante no seu canal, se você curte o canal do Ser Logístico, por favor, já na confiança aqui, entregue o seu like aqui, se inscreva no canal, colabore aqui com a nossa comunidade, nos incentive a desenvolver conteúdo para vocês através do seu like, até porque eu acho muito relevante esse negócio, porque eu vou falar aqui sobre o custo dessa vacinação, a complexidade, os riscos, quais são as modais de transporte, qual é a temperatura. E essa vacina aí da Coronavac, ela é produzida, foi terceirizada a produção dela, que é uma vacina da Sinovac, que é uma fabricante chinesa, foi terceirizada no Butantan, em São Paulo. Então o estado de São Paulo tem aí uma relação forte com o Butantan e já vem trabalhando nisso há algum tempo. Por isso até o sucesso assim, que eu vou comentar agora na sequência sobre essa vacinação. Enquanto isso, quero lembrá-los que nossas camisetas e nossas agendas permanecem à venda na descrição aqui do nosso vídeo. Vocês podem encontrá-las lá, inclusive até para baratear o frete. Compre em combo aí, que vai facilitar a vida. Qualquer coisa, entre em contato conosco aqui. E tem as nossas capacitações, que também está no primeiro comentário aqui do vídeo. Tem os links ali para você conhecer. Pode clicar nos links ali, não é de pagamento, é para informar, para você ter informações sobre o conteúdo dos nossos capacitações, né? Passei os recados aqui que eram fundamentais e retomamos aqui com a vacinação pela Coronavac que está iniciando no Brasil. Talvez a gente tenha outras vacinas, não é claro isso ainda, quem vai ser e assim por diante. Uma coisa que eu posso te dizer é que a vacina da Pfizer dificilmente vai entrar no Brasil. Primeiro pelo custo dela e segundo pela operação logística dela, porque a vacina da Pfizer, ela requer temperaturas muito negativas, muito baixas, é menos 70 graus. Cara, não existe câmaras congelantes no Brasil para isso. O normal é para túnel de congelamento de frango, de congelados até menos 60. Portanto, ele congela ali e depois ele é armazenado em câmeras que não são tão frias assim. Então, provavelmente a Pfizer, por uma operação e pelo custo dela, é praticamente inviável ser feito aqui no Brasil. Então, a Coronavac, produzida pelo Butantan, que é uma terceirizado, assim, está produzindo aqui desde o dia 10 de dezembro no Brasil, essa vacina da Sinovac, ela tem produzido 24 horas por dia, 7 dias por semana, 1 milhão de doses por dia. E isso vai dar para o estado de São Paulo em torno de 10 milhões de doses que serão imunizadas. Outros estados vão receber uma beira disso. Por exemplo, Rio de Janeiro, 488 mil doses. Em Rio Grande do Sul, 340 mil doses. Em Minas Gerais, recebeu pouquíssimas doses. Inclusive, os prefeitos lá estavam dizendo: o que eu vou fazer com 10, 20 doses? Muito pouco ainda. Isso vai sendo amplificado com o tempo, obviamente, até porque o estado de São Paulo saiu na frente nisso, contratando. E o estado de São Paulo saiu na frente em muitos aspectos nesse quesito. Por exemplo, insumos, né? Eles já têm as seringas, eles já tinham a operação logística preparada, porque ela é complexa sim, porque envolve vários modais. E a Coronavac, ela também é refrigerada. Refrigerado, a vacina tem que ficar entre 2 a 8 graus. Claro que para curtas distâncias, um caminhão tipo isotérmico atende essa necessidade. O caminhão isotérmico, ele é um caminhão tipo uma caixa de isopor, assim, tá? Tipo um cooler da vida. Ele não tem refrigeração ativa, mas ele sustenta a temperatura por algum tempo. Então, para curtas distâncias, isso serve. Mas, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, tá vendo que é vermelho aqui?
As vacinas vieram pelo modal rodoviário, elas não vieram de avião. Confusões logísticas lá, não conseguiu embarcar no avião, inclusive botaram fotos da vacina entrando no avião e na verdade veio de caminhão. E ela veio de Guarulhos, São Paulo, porque o Ministério da Saúde tem um centro logístico lá em Guarulhos para essa operação, veio de caminhão para o Rio Grande do Sul, e daí nesse caso o caminhão é um caminhão refrigerado. Então a logística refrigerada aí está no auge aí para o processo de vacinação. Vocês vão ver algumas imagens aqui que eu separei para vocês, mostrando assim que a vacina é transportada de forma unitizada em isopores enormes ali, lacrados pelo Ministério da Saúde, pela Butantan, né? Preservando a integridade da mercadoria e também a temperatura ali do produto. E obviamente, tanto no transporte rodoviário quanto no aéreo, curta distância ela não precisa ser refrigerada, na longa distância já vai precisar. Então estão usando no transporte aéreo, por exemplo, interiorizar, mesmo aqui no Rio Grande do Sul e mesmo em São Paulo, para interiorizar, também estão se usando helicópteros e aviões pequenos, sabe aqueles aviões pequenos de meia dúzia de pessoas? Estão botando ali dentro. E como esses veículos, tanto o helicóptero quanto o avião, ele carrega pouco peso, vocês imaginam o custo dessa operação logística, para vocês terem uma ideia. Essas 340 mil doses, por exemplo, que veio para o Rio Grande do Sul, elas, para imunizar qualquer pessoa, precisam aplicar 2 doses com intervalo de 21 a 28 dias. Então, no caso, essas 340 mil doses, elas vão imunizar a metade da quantidade de pessoas, tá? Então, é a mesma coisa que acontece para todo mundo. Ou seja, para imunizar uma pessoa, eu preciso de 2 seringas, né, e 2 aplicações. No estado de São Paulo, foram desenvolvidos 5.200 pontos de vacinação. E eu vou mostrar aqui os dados que foram fornecidos pelo estado de São Paulo com relação aos números que envolvem, no caso dessa imunização em massa, que talvez seja uma das maiores operações logísticas que eu tenho lembrança na história, pela complexidade que é e pelo fator de ser global. No caso, cada dose da vacina, ela custa $10,30. Então, para imunizar uma pessoa vai ser em torno de R$100, fora a operação logística e fora a necessidade de seringas e agulhas. O estado de São Paulo estimou para imunizar aí 10 milhões de doses, R$100 milhões só para a operação logística, para vocês terem uma ideia. Sendo que toda essa operação aí, o investimento vai ficar na ordem de R$2,2 bilhões, que isso é um dinheiro muito bem gasto, obviamente, não tenho dúvida sobre isso, porque isso vai começar a salvar vidas, vai evitar que o vírus continue se espalhando, e principalmente a economia vai retomar o seu crescimento, vai retomar as atividades normais, nós vamos entrar num novo normal. Esse novo normal não é a mesma coisa que foi em 2019, certamente o mundo mudou pós esse período de pandemia e que a gente está começando recém agora a mudança geral e que está recém começando. Vamos ter muito assunto ainda sobre esse negócio da logística da vacinação. Eu espero ainda ter a logística da vacinação 2, a logística da vacinação 3, na medida que for espalhando pelo Brasil inteiro esse processo de vacinação que existe aí. Ah, sim, tem mais uma coisa importante aqui. O risco dessa operação. Porque o que acontece? Nós temos a utilização da complexidade modal pela questão de usar 2 modais de transporte, pela questão da refrigeração da vacina, mas também tem o fator de roubo e de extravio. Portanto, tem uma questão toda de controle, Polícia Federal acompanhando as movimentações, escolta armada acompanhando no Rio de Janeiro o trânsito dos caminhões. Então são detalhes assim fundamentais para preservar que essa vacina realmente chegue aos 5.200 pontos de vacinação só no estado de São Paulo. O interessante é o seguinte, ó, no estado de São Paulo, eles planejaram da seguinte forma: se nós temos aqui Guarulhos, ele está indo diretamente as cidades que têm população acima de 300 mil habitantes, e tem 25 outros CDs. Esses 25 outros CDs aqui vão ser para as cidades pequenas, e aqui daí a cidade ela vai fazer a coleta.
a cidade vai mandar um caminhãozinho coletar nesses 25 CDs regionais no interior do estado aqui de São Paulo. E esses 300 municípios aqui, ele vai direto. Como é que funciona essa estrutura dos municípios? É normal os municípios ter um CIAD. Os CIADs são os almoxarifados municipais. São estruturas logísticas que já são preparadas para distribuição de merendas escolares, material de utensílios para as escolas municipais. Então eles já têm, inclusive, alguns deles são equipados com medicamentos. Então eles já têm uma certa estrutura logística preparada para receber e capilarizar esses insumos, que é o caso da vacinação, para os postos de vacinação. Então, no caso dessas 200 municípios, mais ou menos, que tem acima de 300 mil habitantes, vai ir direto do Ministério de Guarulhos, né, para os CIADs, aí, locais das cidades de 300 mil municípios. E esses outros 25 CDs espalhados pelo interior do estado de São Paulo, aí sim as cidades pequenas vão ir lá coletar. Então imagina a segurança que tem que ser estabelecida para tudo isso e também a questão das câmeras refrigeradas para sustentar a temperatura de 2 a 8 graus. Então essa operação, sem dúvida nenhuma, é fantástica, assim, foi muito legal estudar isso, gastei várias horas aí para poder levantar esses dados para vocês e espero que vocês gostem e retribuam através dos seus likes aí, para nós nos incentivarmos aqui a estar montando mais material sobre isso. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo. E espero que vocês comentem aqui o que acharam da operação logística.